Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Evandro Leno e hoje a gente vai falar galera sobre uma notícia que está assombrando o mercado financeiro. A nossa querida Luiza Trajano, dona da Magazine Luiza, ela tá pensando em fazer, tá organizando um abaixo-assinado para abaixar na marra a nossa atual taxa Selic. Galera, isso aqui é uma coisa muito grave, espero que ela realmente não tenha esse poder e de fato não tem, mas isso daqui pode complicar um pouco a situação, não sei até que ponto pode chegar isso aqui, mas nesse vídeo aqui eu vou dizer para vocês a importância da taxa Selic para o nosso país, vou mostrar para vocês por que isso aqui não pode ser feito nesses moldes, não pode ser baixado na marra, pela vontade de um setor, de alguém, de alguma pessoa. Isso daqui é coisa séria, nós temos o presidente do Banco Central que regulamenta isso daqui e os empresários estão insatisfeitos porque essa taxa Selic no patamar que tá gerando complicações para as empresas. Isso daqui não é tão simples, isso é uma discussão muito profunda. Como eu disse, a taxa Selic ela é um instrumento monetário muito importante para o nosso país e isso aqui é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. A importância da taxa Selic, se a Luiza Trajano tem esse poder realmente de conseguir modificar essa taxa Selic através de um abaixo-assinado. Vou dar minha opinião sobre isso. E é isso aí, galera. Não esquece de curtir, me dê a honra da sua inscrição, se inscreve aí, bate nas notificações para ver mais assuntos como esse, sobre economia, sobre mercado financeiro, sobre fofocas. Tô brincando. Será? É isso aí, galera, e vamos lá. Então, pessoal, para começar, a gente precisa saber o que é essa taxa Selic, né? A taxa Selic, galera, ela é a taxa de juros básica do nosso país. Todo país tem uma taxa básica de juros. Essa taxa de juros, ela é o norte para os demais juros do país. Então, o governo, ele tem que ter uma taxa de juros básica, aquela taxa que vai deixar como norte as outras taxas. Por exemplo, taxa de cartão de crédito, rotativo do cartão de crédito, taxas para financiamento de carro, de moto, taxas para qualquer tipo de financiamento de empresas, de maquininha de cartão, todas essas taxas de juros, elas estão vinculadas com a taxa de juros nossa do nosso país, que é a taxa Selic, que é como a gente chama aqui. Então, galera, se essa taxa de juros está alta, as demais taxas de juros, todas elas estão acompanhando. Ah, Evandro, mas então a nossa taxa Selic está 13,75. Então quer dizer que o rotativo do cartão de crédito está 13,75? Mas é óbvio que não. A taxa de rotativo do cartão de crédito, ela usa a taxa Selic como um norte, assim como todas as outras taxas. Quer dizer que elas usam cravado 13,75? Não. Elas usam só como referência. A taxa de juros de rotativo, vamos dar uma olhada aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha só, galera. A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito chega a 411,5% ao ano em janeiro de 2023. Então, olha só, galera. Essa taxa de juros alta, ela leva todas as outras taxas de juros a serem altas também. Essa taxa Selic baixa, abaixa todas as outras taxas de juros também. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa e eu tenho uma dívida, eu vou pagar essa dívida referente aos juros que a taxa Selic norteou. Então, se essa taxa Selic estiver alta, vai ficar caro a minha dívida, vai ficar caro o rotativo do cartão de crédito para a população, vai ficar cara a taxa de juros do financiamento do teu carro, da tua moto, enfim, todas as outras sempre acompanham, tá ok? Mas e aí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver, galera, que essa taxa Selic é usada como um instrumento para regular a inflação. Por quê? Quando essa taxa Selic ela tá baixa, a economia ela é fomentada pela baixa dos juros. Os empresários, eles param de ficar deixando dinheiro em renda fixa, param de investir em renda passiva, digamos assim, né? E usam esse dinheiro para investir e ganhar mais dinheiro através da sua empresa. Além disso, com os juros baixos, os consumidores também optam por comprar mais. Esses juros baixos geram uma dívida mais barata para te fazer o teu carnezinho gostoso da Magazine Luiza, gera uma dívida mais baixa, um custo de dívida mais baixo para te comprar o teu carro, a tua casa. Então, com essa taxa de juros lá em cima, a economia desaquece, tá? Simples assim. Taxa de juros alta, economia desaquecida. Taxa de juros baixa, economia voando. Tá, Evandro, mas então a Luiza Trajano tem razão. É interessante que essa taxa de juros esteja baixa. É óbvio, é ótimo uma taxa de juros baixa no país. Inclusive os países europeus, países de primeiro mundo, Estados Unidos e companhia, sempre tem essa taxa de juros baixa. Não no momento atual, porque a gente passou pelo Covid-19, isso daqui ocasionou uma série de problemas econômicos para todo o restante do mundo e
Por isso a gente está num cenário atípico, não está normal. Os Estados Unidos nunca viu uma inflação e uma taxa de juros tão alta como está atualmente, tá? No Brasil isso aqui é normal, a gente está 13,75, já bateu 14,25 na troca de moeda, então em 1990 e alguma coisa já foi muito pior do que tudo isso aqui. Nós brasileiros já estamos acostumados com isso daqui. Fato é que essa taxa de juros ela não pode ficar muito alta por muito tempo, porque as empresas começam a quebrar. Isso é fato. Novas empresas não surgem e as que já estão no mercado começam a quebrar. E aí a gente volta na conversa da Luísa Trajano. Mas Evandro, a Luísa Trajano não tem razão então de estar querendo baixar essa taxa Selic? Não nesses moldes. Quem tem razão é o nosso presidente do Banco Central, porque ele é uma pessoa muito técnica, gente. Qualquer um que acompanha esse cara sabe que ele é um profissional do mercado financeiro. Vamos lá, qual que é o principal objetivo do Banco Central no país? O BC gerencia o meio circulante, que nada mais é do que garantir para a população o fornecimento adequado de dinheiro em espécie, garantir a estabilidade de poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Interessante, né? E como é que você faz isso num país? Principalmente, as coisas precisam estar num preço acessível para comprar. Para essas coisas estarem a um preço acessível, para que o mercado se autorregule em um modo competitivo, a inflação não pode estar disparado. O Banco Central ele tem uma meta de inflação todo ano. A meta desse ano é 4,65. O Banco Central precisa bater a meta. Se não bate a meta no final do ano, o presidente do Banco Central tem que fazer uma carta justificando porque ele não conseguiu bater essa meta. Acontece que todo mundo está numa inflação muito alta. O nosso país estava numa inflação muito alta. Agora a gente está numa queda de inflação. Agora sim é o momento do Banco Central começar a pensar em baixar a taxa de juros. Qual que é o problema se ele baixar muito cedo ou baixar de vez? Gente, inflação, eu sempre brinco que inflação não tem ombro. Se entrar a cabeça, vai o resto. Desculpa o palavreado, mas é verdade. Galera, inflação é uma coisa muito perigosa. Busquem aí no Google para vocês verem como está a inflação na Turquia. Vamos dar uma olhadinha? Uma taxa de inflação de 72,3% foi calculada para o ano de 2022. Então a Turquia descontrolou. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. E aí, para você conseguir correr atrás de uma inflação dessas depois com a taxa de juros, é muito pior. Porque pensa comigo, galera, tem outra coisa que também é muito importante. Os juros, a taxa de juros do país, no caso a nossa Selic, ela tem que sempre acompanhar a inflação. Por quê? Porque para as pessoas, para os investidores colocarem dinheiro, comprarem os títulos de dívida, que é o Tesouro Nacional aqui no nosso país, para querer colocar o nosso dinheiro aqui, comprar a nossa dívida, para a gente seguir produtivo e competitivo, a gente precisa pagar um prêmio. Ninguém vai colocar dinheiro no Brasil se colocar a mesma taxa de juros dos Estados Unidos. Todo mundo vai investir nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos está com juros de 5% ao ano, a gente tem que colocar 10% e não tem o que fazer. Então, você imagina a Turquia que está com 72% de inflação, a taxa de juros que essa Turquia tem que colocar para acompanhar a inflação, entende? E mesmo assim, os investidores ficam receosos e não colocam o dinheiro lá. Como tu vai colocar o dinheiro num país que tem quase 80% de inflação, porra? Não é possível, não tem como. Eu não colocaria o meu dinheiro. Agora vocês imaginam as grandes gestoras, BlackRock e companhia. Ninguém coloca, Berkshire não coloca. Então, a inflação é uma coisa muito perigosa. Coloca isso na tua cabeça. Antes de ficar saindo, falando merda por aí e batendo palma pra Luísa Trajano, sim, tem que baixar esse juro. Procura primeiro entender como funciona o sistema monetário de um país. Taxa Selic e inflação, uma coisa sempre acompanha a outra. O quão perigoso é a inflação, e aí você começa a entender o mecanismo e parar de falar besteira por aí. Esse presidente do Banco Central atual do nosso país, esse cara é um herói. Esse cara é um herói. E ninguém tá vendo isso. As pessoas simplesmente ficam olhando aí discursos de políticos meia boca e saem aplaudindo sem entender como funcionam as coisas. Então não seja esse burro no meio da multidão. Comece a entender para você ver quem tá certo e quem tá errado. O nosso Brasil, se descontrolar essa inflação, a coisa vai ficar feia. A gente já viveu isso aqui. A gente já é um país descredibilizado. A gente já trocou de moeda 1 milhão de vezes. Agora que o nosso real
tá fazendo quase 30 anos. O dólar já existe há mais de 200. Então, a gente tem que pagar esse prêmio, essa taxa Selic, esses juros reais mais alto do que a inflação do nosso país e bem mais alto, para que se continue entrando dinheiro no país. Agora, baixa a taxa de juros na marra, como a Luísa Trajano está querendo fazer, para ver o que vai acontecer. Não vai entrar mais dinheiro aqui. Consequentemente, o dólar vai valorizar uma caralhada. E aí o nosso real vai perder poder de compra. Vocês querem dar uma olhadinha quanto vale aqui? Olha só, galera, $1 americano hoje vale R$ 4,82 brasileiros, ok? Agora a gente pega aqui um peso argentino. $1 vale 259 pesos argentinos. Deixa descontrolar, deixa para ver o que esse país vai virar. Então, o presidente do Banco Central, ele é um cara técnico, ele entende o que ele está falando, ele sabe que essa taxa de juros não pode ser baixada na marra, ele sabe que se isso acontecer, os resultados podem vir catastróficos. Então, a gente não pode deixar a coisa descontrolar. Tem empresa quebrando, o Banco Central está de olho nisso aqui. É uma ou outra empresa que está quebrando pontualmente. É ideal é que nenhuma se quebre. Ele sabe disso, eu sei disso. Ninguém quer que a empresa quebre. Só que se a gente não fazer isso agora, o nosso futuro vai ser muito pior. A Argentina, Venezuela e Turquia estão aí para provar. Olha o que os países sérios estão fazendo. Estados Unidos está subindo juro. Banco Europeu tá subindo juro. O banco alemão lá, que é o que regula o euro, os caras estão subindo juro pra caralho. A Austrália tá subindo juro. Todo mundo tá subindo juro. Por que no Brasil tem que ser diferente? Entende? A gente não é melhor que ninguém. Então, gente, pelo amor de Deus, começa a se ligar nisso. Começa a aprender como funcionam as coisas antes de sair falando besteira, tá bom? Eu sei que vocês aqui que me seguem no canal são pessoas inteligentes, vão se tornar cada vez mais inteligentes e a gente não pode virar massa de manobra para político. Então, antes que as coisas fiquem feias, a gente precisa aprender a votar, a gente precisa aprender como é que funcionam essas coisas, saber quem tá fazendo certo para valorizar quem tá fazendo certo e excluir essas pessoas que estão falando besteira e tem muita gente aplaudindo, tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Esse vídeo foi mais para vocês entenderem como funcionam as coisas e o que está acontecendo no nosso país. Se a coisa realmente fugir do controle, a gente tem que ter alguma posição em dólar, tá? A gente tem que começar a investir fora do país para que, se as coisas ficaram muito feias aqui, eu não sei até que ponto as coisas podem chegar a ficar feias, porque ano que vem termina o mandato do presidente do Banco Central e aí quem vai nomear esse novo presidente do Banco Central é o nosso atual presidente. Aí pode ser um cara totalmente enviesado pro lado político, nada técnico como é o nosso presidente do Banco Central, o cara não vai fazer a função dele, a coisa vai ficar feia, não sei, enfim. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo, é isso aí. Aquele forte abraço sempre e valeu!